Em janeiro de 2021, Maya Millet, uma mulher de 39 anos, descendente de filipinos e moradora de Chula Vista, Califórnia, parecia estar no auge de sua vida. Conhecida por sua família e colegas de trabalho como uma super-mulher, ela era uma mãe dedicada a 3 filhos pequenos, uma profissional talentosa e bem-sucedida que trabalhava como especialista em contratos para a Marinha dos Ipilães, e uma aventureira que amava a natureza. Na primeira semana daquele ano, Maya estava em plena atividade, trocando mensagens constantes com sua família para organizar 2 grandes eventos, uma viagem em família para Big Bear e a festa de aniversário de 11 anos de sua filha, marcada para aquele fim de semana. Então, no dia 7 de janeiro, a comunicação parou abruptamente. Maya, que era uma usuária ávida de celular, parou de responder a todas as mensagens e ligações. Nos dias seguintes, quando sua família preocupada foi procurá-la, eles encontraram uma casa em desordem, um ar-condicionado funcionando em potência máxima em pleno inverno, e desculpas conflitantes de seu marido. Maya Millet havia desaparecido de dentro de sua própria casa, e a busca por respostas começaria a descascar camadas de segredos perturbadores escondidos por trás da fachada de uma vida familiar perfeita. Maya Millet, também conhecida como May, era originária das Filipinas. No ano de 1995, quando tinha 13 anos, ela se mudou com seus pais e 5 irmãos para Honolulu, no Havaí, onde a família se estabeleceu para construir uma nova vida. Maya era descrita por aqueles que a conheciam como uma pessoa extraordinária, bem-sucedida, realizada, inteligente, gentil e engraçada. Ela possuía muitos talentos, sabendo cantar e tocar violão, além de praticar artes marciais. Ela também era muito aventureira e amava a natureza, sendo o off-roading, passeios de jipe, uma de suas atividades favoritas. Foi em Honolulu, enquanto ainda estava no ensino médio, que Maya conheceu Larry Millet. Ambos, cujas famílias haviam imigrado das Filipinas, trabalhavam no mesmo restaurante fast food. A conexão entre os dois foi rápida. Eles começaram a namorar e, eventualmente, decidiram se casar. Eles se casaram muito jovens, ainda adolescentes, sendo Maya a primeira de seus irmãos a se casar, o que foi um ajuste para sua família. Após o casamento, ambos tomaram a decisão de se alistar na Marinha dos Estados Unidos. Essa decisão de carreira os levou a se mudarem para San Diego, Califórnia, para o próximo capítulo de suas vidas. O casal se estabeleceu na área de Chula Vista, onde construíram suas carreiras e uma família. Larry trabalhou como oculista no Centro Médico Naval. Maya tornou-se especialista e supervisora de contratos na Estação Naval de San Diego. Em seu trabalho, ela era imensamente respeitada. Colegas a descreviam como uma super-mulher e uma líder durona, badass, que apesar de sua estatura pequena, entrava em uma sala e a comandava. Ela era vista como uma inspiração, especialmente para outras mulheres no escritório. O casal teve 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. Eles eram conhecidos por serem uma família muito ativa, sempre em movimento, aproveitando o amor de Maya pela natureza com acampamentos frequentes e atividades ao ar livre. Maya era descrita como uma mãe muito prática, carinhosa e amorosa. Tudo mudou na primeira semana de janeiro de 2021. Maya estava em plena atividade, trocando mensagens constantes com sua família. Ela estava coordenando ativamente 2 eventos importantes: uma viagem de esqui em família para Big Bear e a festa de aniversário de 11 anos de sua filha, que estava marcada para aquele fim de semana, no dia 10 de janeiro. A comunicação era constante até a noite de quinta-feira, 7 de janeiro. A última atividade registrada no celular de Maya ocorreu às 20h15 daquela noite. Depois desse horário, ela parou abruptamente de responder a todas as mensagens e ligações. A falta de resposta era muito incomum para Maya, e a preocupação de sua família começou a aumentar. Na sexta-feira, 8 de janeiro, o irmão de Maya, que também morava em San Diego,
decidiu ir até a casa da família Millett para verificar o que estava acontecendo. Ao chegar, ele encontrou Larry, que lhe disse que ele e Maya haviam tido uma discussão na noite anterior. Segundo a versão de Larry, Maya havia se trancado no quarto do casal e estava lá há várias horas, possivelmente dormindo para passar a raiva e querendo ficar sozinha. O irmão de Maya bateu na porta do quarto, mas não obteve resposta. Presumindo que ela realmente precisava de espaço ou estava dormindo, como Larry havia sugerido, ele decidiu ir embora. Quando o sábado 9 de janeiro chegou e Maya ainda não havia feito nenhum contato, sua irmã Mary Chris e seu cunhado, Richard, foram pessoalmente à residência. A cena que encontraram foi imediatamente alarmante. A casa, que Maya e Larry geralmente mantinham em condições impecáveis e perfeitamente organizadas, estava uma bagunça. Havia caixas espalhadas e tudo parecia em total desordem. Além disso, eles notaram algo muito estranho. O ar-condicionado estava ligado no máximo. Isso pareceu bizarro para a família, pois era um dia frio de inverno em janeiro, e o aparelho estava jorrando ar gelado, tornando a casa muito fria. Desta vez, quando Mary Chris perguntou a Larry onde Maya estava, ele deu uma versão diferente da história que havia contado ao irmão dela no dia anterior. Ele disse a Mary Chris e Richard que Maya tinha saído para fazer uma trilha. Desconfiados de que algo estava seriamente errado, Mary Chris decidiu agir. Naquela noite, ela ligou para o departamento de polícia de Chula Vista e registrou oficialmente o desaparecimento de sua irmã. Embora os policiais tenham comparecido à casa para colher o relatório, a família sentiu que não havia um senso real de urgência por parte das autoridades. O maior medo da família se tornou realidade no domingo, 10 de janeiro. Maya, a mãe dedicada que estava coordenando entusiasticamente a festa, não apareceu para o aniversário de sua própria filha. Para os parentes, esta foi a confirmação absoluta de que algo terrível havia acontecido, pois ela jamais perderia um evento como aquele. Larry, com a ajuda da família de Maya, ainda realizou a festa para a filha. No entanto, seu comportamento durante o evento foi descrito como profundamente perturbador. Richard e outros descreveram Larry como relaxado, blasé e agindo como se fosse um dia perfeitamente normal. Ele não parecia estressado ou preocupado com sua esposa desaparecida e, notavelmente, nunca trouxe o nome de Maya à conversa. Naquela noite, assim que a festa terminou, o evento familiar se transformou na primeira equipe de busca. Amigos e familiares fizeram cartazes e folhetos e começaram a procurar desesperadamente por Maya na vizinhança e nas trilhas locais. À medida que os dias se transformavam em semanas, a investigação sobre o desaparecimento de Maya Millett se desenrolava em duas frentes. De um lado, a investigação policial oficial. Do outro, uma investigação privada paralela, impulsionada pela frustração da família com o que eles sentiam ser a falta de urgência das autoridades. Ambas as investigações começaram a descobrir detalhes profundamente perturbadores sobre os dias que antecederam o desaparecimento de Maya, revelando uma vida doméstica muito diferente da imagem pública perfeita. Nos estágios iniciais, a polícia informou que Larry Millett estava cooperando com os detetives. Quando questionado sobre a última vez que viu sua esposa, ele confirmou que eles tiveram uma discussão na noite de 7 de janeiro. No entanto, sua declaração sobre o dia seguinte levantou suspeitas. Larry alegou que, na manhã de 8 de janeiro, ele ouviu Maya andando pela casa, nos corredores e na cozinha com as crianças. Ele admitiu, contudo, que não a viu fisicamente. Ele disse aos policiais que simplesmente presumiu que ela tinha saído para fazer uma caminhada para esfriar a cabeça, pois era algo que ela costumava fazer para clarear os pensamentos, mas enfatizou que isso era apenas uma suposição dele. Sentindo que a polícia não estava agindo com a rapidez necessária, a família de Maya buscou ajuda externa. A esposa de Billy Little era colega de trabalho de Maya. Little, um ex-investigador de defesa criminal da Marinha dos EUA e agora investigador particular, concordou em ajudar a família. Em 11 de janeiro, ele foi à casa dos Millett.
Após mostrar suas credenciais da Marinha para Larry, ele foi autorizado a entrar. Little imediatamente notou duas coisas que considerou altamente suspeitas. A primeira foi o que ele descreveu como uma tentativa óbvia de arejar a casa. Assim como a família havia observado dias antes, o ar-condicionado estava funcionando em potência máxima, mas Little também notou que a maioria das janelas da casa estava aberta, apesar do frio de janeiro. A segunda descoberta foram danos recentes. Little encontrou buracos recém-remendados tanto na porta do quarto do casal, perto da maçaneta, quanto na parede dentro do quarto. O remendo na porta ainda parecia úmido ao toque. Quando questionado, Larry alegou que foi Maya quem se irritou e socou ambos os buracos. Little ficou cético, especialmente em relação ao buraco na parede, que parecia estar muito alto para ter sido feito por Maya, que era descrita como pequena. Billy Little começou a percorrer a vizinhança, pedindo aos vizinhos imagens de câmeras de segurança, como as do sistema Ring. O que ele encontrou foi crucial. Na noite de 7 de janeiro, por volta das 10 horas da noite, uma câmera de áudio capturou o que pareciam ser 8 sons altos, semelhantes a disparos de arma de fogo. Vizinhos confirmaram a Little que se lembravam de ter ouvido os sons e, na hora, pensaram que eram tiros. Aproximadamente 30 minutos depois, por volta das 22 horas e 30 minutos, as mesmas câmeras gravaram o áudio dos filhos dos Millett brincando no quintal. Isso foi considerado um grande alerta. Vizinhos afirmaram que não era normal as crianças estarem brincando fora de casa tão tarde, especialmente em uma noite fria de inverno, com temperaturas na casa dos 8 ou 9 graus Celsius e sendo uma noite escolar. As câmeras de vídeo da manhã seguinte, 8 de janeiro, também foram reveladoras. Por volta das 5 horas e 30 minutos, outra fonte indica 5 horas e 58 minutos, a câmera de um vizinho registrou Larry dando ré no Lexus preto da família para dentro da garagem. A forma como ele estacionou impediu que as câmeras vissem o que ele poderia estar fazendo ou colocando no porta-malas dentro da garagem. Pouco tempo depois, entre 6 horas e 15 minutos e 6 horas e 45 minutos, Larry foi visto saindo de casa com o carro. Ele não retornou para casa por quase 11 horas e meia. Conforme a investigação se aprofundava, tornou-se claro que o casamento Millett estava se desfazendo. O ano de 2020 foi descrito como muito difícil. Larry ligava para os familiares de Maya reclamando que ela estava mudada, passando por uma crise de meia-idade, saindo mais com amigas solteiras que ele não aprovava. Amigos de Maya descreveram Larry como incrivelmente controlador. Em eventos sociais, ele ficava apenas observando, de uma maneira que os amigos achavam inquietante. A investigação descobriu que ele rastreava os gastos de Maya e monitorava todas as suas contas de mídia social, não lhe dando privacidade. Ele a acusava constantemente de ter múltiplos casos, embora não houvesse nenhuma evidência que sustentasse isso. A situação escalou a ponto de Larry enviar um e-mail ao chefe de Maya, alegando que ela estava tendo casos com colegas de trabalho e exigindo que ela fosse demitida. Enquanto Larry tentava se agarrar ao casamento, Maya estava se afastando. Ela havia decidido que o casamento estava acabado e começou a planejar o divórcio. Em dezembro de 2020, o casal já estava dormindo em quartos separados. Pouco antes do ano novo de 2021, Maya informou sua família sobre sua decisão de se separar. Sua família a apoiou, mas a aconselhou a ser cuidadosa dadas as atitudes de Larry. O evento gatilho parece ter ocorrido no dia em que ela desapareceu. Em 7 de janeiro, Maya ligou e marcou uma consulta com um advogado de divórcio. A ligação foi feita às 15 horas e 48 minutos. Câmeras de segurança registraram sua chegada em casa pela última vez naquele dia, às 16 horas e 22 minutos. Ela nunca mais foi vista saindo de casa. A investigação descobriu ações cada vez mais desesperadas e perturbadoras de Larry para controlar Maya. Quando eles passaram a dormir em quartos separados, Maya descobriu pequenos alto-falantes escondidos em seu quarto, no criado mudo e na cômoda. Ao confrontá-lo, Larry admitiu que estava tocando mensagens subliminares e hipnoterapia de casamento
que encontrava no Spotify e em podcasts enquanto ela dormia, na esperança de trazê-la de volta. A família não sabia, mas Maya havia confidenciado a pelo menos uma amiga que Larry já havia sido fisicamente violento. Ela disse a essa amiga que Larry a havia estrangulado a ponto de ela perder a consciência. Além disso, buscas no computador de Larry revelaram que ele havia pesquisado sobre drogas de nocaute, como Rohypnol, Flunitrazepam e Water Hemlock, cicuta. Em seu desespero final, Larry recorreu à feitiçaria. Ele começou a comprar feitiços online, de sites como o Etsy, onde se pode comprar um feitiço por, digamos, $5. Ele até deixou uma avaliação para um spellcaster, lançador de feitiços, dizendo: "Meu feitiço ainda não se manifestou, mas estou realmente esperando e contando com isso." Ele também criou seu próprio altar. Uma foto encontrada em seu celular mostrava uma foto impressa dele e de Maya no altar, cercada por velas e borrifada com sangue. A origem do sangue é desconhecida. Inicialmente, os feitiços que ele buscava eram para reconciliar o casamento. Porém, quando isso não funcionou, seus pedidos se tornaram violentos. A polícia encontrou e-mails para feiticeiros, onde Larry pedia que causassem dano a Maya. Ele escreveu: "Por favor, castigue Maya e a incapacite o suficiente para que ela não possa sair de casa, e é hora de tirar as luvas." Em outra mensagem, ele sugeriu: talvez um acidente ou osso quebrado. No dia do desaparecimento, 7 de janeiro, ele enviou vários e-mails dizendo que estava pronto para explodir e abalado por dentro. Curiosamente, em 9 de janeiro, ele enviou outro e-mail pedindo ao feiticeiro para parar de amaldiçoar sua esposa. Em 23 de janeiro, 2 semanas após o desaparecimento, a polícia de Chula Vista realizou sua própria busca oficial na casa dos Millet. Durante a busca, eles apreenderam várias armas de fogo, incluindo 2 pistolas, um rifle e uma espingarda. Mais importante, eles descobriram que Larry estava em posse de um fuzil de assalto ilegal, que não estava em conformidade com as leis da Califórnia. 3 dias depois, em 26 de janeiro, a polícia retornou com um segundo mandado de busca. Desta vez, eles apreenderam o sistema de GPS do Lexus preto que Larry havia dirigido no dia 8 de janeiro. Foi nesse ponto, sentindo a crescente suspeita da polícia, que Larry contratou um advogado e parou completamente de cooperar com a investigação. Em maio de 2021, a polícia usou as descobertas para obter uma Ordem de Restrição de Violência Armada, GVRO, contra Larry. A ordem foi baseada não apenas na posse do fuzil ilegal, mas também em uma foto perturbadora encontrada no celular de Larry. A imagem, que foi redigida em documentos públicos, mostrava o filho de 4 anos do casal em pé, sobre uma mesa, cercado por 16 armas de fogo. A análise do sistema de GPS apreendido do Lexus tornou-se a pista mais crucial para localizar Maya. Os dados confirmaram a longa ausência de Larry em 8 de janeiro. Eles mostraram que ele dirigiu por cerca de 2 horas e meia para longe de sua casa. Em um local distante, o GPS registrou Larry inserindo o endereço de sua casa no sistema, presumivelmente porque ele precisava de ajuda para encontrar o caminho de volta. Essa informação, embora não fosse um local exato, deu aos investigadores e à família uma área de busca imensa, mas definida. Um raio de 2 horas e meia de carro em todas as direções a partir de Chula Vista. A família, amigos e grupos de voluntários, conhecidos como Team Maya, concentraram seus esforços de busca em áreas desérticas remotas e trilhas que eles sabiam que Larry e Maya haviam visitado no passado. Apesar das buscas extensivas e contínuas, o corpo ou os restos mortais de Maya Millet nunca foram encontrados. Após meses de uma investigação tensa, que incluiu buscas extensivas e a descoberta de evidências perturbadoras, o caso contra Larry Millet começou a se consolidar. No verão de 2021, as autoridades de Chula Vista anunciaram publicamente que Larry era oficialmente considerado uma pessoa de interesse no desaparecimento de sua esposa. A situação evoluiu dramaticamente em 19 de outubro de 2021.
9 meses após Maya ser vista pela última vez. Naquele dia, às 11h42 da manhã, a equipe da SWAT do Departamento de Polícia de Chula Vista executou um mandado de prisão na residência da família. Larry Milete foi preso pelo assassinato de Maya. Ele estava sozinho em casa no momento da prisão. Larry foi formalmente acusado de assassinato em primeiro grau e de posse ilegal de um fuzil de assalto. Durante sua primeira aparição no tribunal, ele se declarou inocente de ambas as acusações. Ele foi mantido sob custódia e, em audiências subsequentes, o tribunal negou seu pedido de fiança. Enquanto aguardava o julgamento na prisão, sua conduta continuou a levantar preocupações legais. Foi revelado que ele havia feito aproximadamente 129 ligações da cadeia. Dessas, ele passou pelo menos 9 horas em conversas telefônicas com seus filhos. Isso levou o tribunal a emitir uma ordem de proteção criminal rigorosa, proibindo Larry de ter qualquer contato com as crianças, permitindo-lhe ligar apenas para seu advogado. O processo judicial enfrentou vários obstáculos e atrasos. A equipe de defesa de Larry inicialmente tentou argumentar que ele não era mentalmente competente para ser julgado. No entanto, após uma avaliação, um juiz determinou que Larry estava, de fato, competente para enfrentar o julgamento. O maior atraso ocorreu devido a questões financeiras. Em 2023, Larry Milete não tinha mais fundos para pagar seu advogado particular. Consequentemente, ele teve que mudar para um defensor público. A nova equipe de defesa pública solicitou um adiamento significativo, argumentando que precisava de tempo adequado para revisar o caso extenso e complexo antes de poder representar Larry adequadamente. O juiz acatou o pedido e o julgamento foi remarcado para começar em janeiro de 2026. Quando o julgamento ocorrer, a promotoria enfrentará seu maior desafio: conseguir uma condenação por assassinato sem o corpo da vítima. Embora especialistas jurídicos e casos anteriores mostrem que isso é difícil, mas não impossível, a promotoria terá que depender de um forte caso circunstancial. A estratégia prevista para a acusação é focar na escalada do comportamento controlador e obsessivo de Larry. Eles devem destacar o histórico de abuso físico, incluindo a revelação de Maya a uma amiga de que Larry a estrangulou até a inconsciência. A promotoria também usará os pedidos de feitiços cada vez mais violentos que Larry fazia online, e o que é visto como o evento gatilho, a ligação de Maya para um advogado de divórcio às 15h48 no dia em que desapareceu. Finalmente, eles apresentarão a inexplicável lacuna de 11h30 no dia seguinte, quando Larry dirigiu para um local desconhecido. A defesa de Larry, por outro lado, tem uma estratégia clara. O seu argumento central será focado precisamente na ausência do corpo. Eles argumentarão que Maya não está morta e que, como o próprio Larry afirmou em documentos judiciais, ela voluntariamente deixou a casa por conta própria, algo que ele alegou que ela já havia feito no passado. Além disso, a defesa provavelmente sugerirá a culpabilidade de terceiros, argumentando que se Maya foi de fato prejudicada, foi por outra pessoa. Para reforçar essa teoria, espera-se que eles tentem desacreditar o caráter de Maya, pintando-a como alguém que adotou um estilo de vida selvagem. Eles alegarão que ela estava saindo para festas, bebendo excessivamente e tendo casos com diferentes homens que conheceu na internet. Uma peça-chave de evidência auditiva, no entanto, permanece ambígua. Os 8 sons altos, semelhantes a tiros, capturados por volta das 10 horas da noite em 7 de janeiro, foram analisados por especialistas forenses. O FBI concluiu que a qualidade do áudio não era clara o suficiente para determinar com certeza se os sons eram, de fato, disparos de arma de fogo.